Mateus, capítulo 6. Vamos orar então, para a gente dar início? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para meditarmos na Tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia, nos ajuda, Senhor, abençoa para a glória do Teu nome, abre o entendimento, capacita-nos a transmitirmos, Senhor, aquilo que é da Tua vontade. Pedimos a Ti também a favor da nossa nação. Entra, Senhor, com a Tua provisão, dá graça, abençoa, Senhor, repreende esse mal, em nome de Jesus, não somente aqui no nosso país, mas nos demais países, Senhor, por todo o mundo, por que não dizer assim, por onde essa enfermidade tem passado, feito, Senhor, todo esse tumulto, todo esse estrago, Senhor, ceifando vidas. Pedimos a Ti que o Senhor venha repreender todo esse mal, Senhor. Guarda aqueles que estão na linha de frente, o pessoal que trabalha na área. Eu acho que já restabeleceu a conexão, né? O Wi-Fi daqui de casa está muito ruim esses dias. Eu deixei aqui no meu plano de dados para ver se fica melhor. Os irmãos estão me ouvindo bem? Só dá um ok aí, só para a gente continuar. Estão me ouvindo bem? Podemos continuar? Tá ótimo, então. Nós já oramos a Deus. Paz do Senhor, irmão Cido, paz do Senhor, irmão Cauê. Deus abençoe os irmãos. Nós vamos fazer uma leitura, irmãos, aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, uma passagem bem conhecida. Nós vamos ler aqui no capítulo 6, a partir do versículo 5. Capítulo 6 de Mateus, versículo 5 em diante. Diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Paz do Senhor, irmã Tatiângela, paz do Senhor, irmã Tereza. Estou bem sim, graças a Deus. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre oração, não quero estender muito, tomar muito tempo. A oração é algo que é vital, né, para a nossa comunhão com Deus, para a nossa vida espiritual, para a gente ter um relacionamento com Deus. E interessante que quando nós oramos, nós podemos ver que há uma ação da Trindade na oração. Não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso, mas quando nós oramos, nós nos dirigimos ao Pai, né? Nós oramos a Deus, e nós oramos a Deus em nome de Jesus, que a Bíblia diz, né? Jesus é a porta, ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Então nós oramos a Deus em nome de Jesus, por isso que nas nossas orações nós falamos, né? Quando nós começamos a orar, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Por quê?
porque é o caminho que nos conduz à presença de Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, não é? Jesus, ele dizendo, né, como eu já citei, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós oramos dessa forma, oramos a Deus em nome de Jesus, e a ação do Espírito Santo ajuda-nos a orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, muitas vezes, nós não sabemos orar como convém, ou então, muitas vezes, nós não conseguimos orar da maneira apropriada, ou talvez até da maneira que nós gostaríamos, seja por N motivos. Às vezes a pessoa ela está triste, ela está sofrendo, ela está passando por alguma situação adversa na sua vida, e o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, conforme a palavra diz. Essa situação do Espírito interceder por nós com gemidos inexprimíveis significa, no texto original, como se Deus colocasse ou sentisse aquilo que nós sentimos. O Espírito Santo ele traduz aquilo que nós estamos sentindo no nosso coração para Deus, não é? Então nós vemos aí uma ação da Trindade quando nós oramos a Deus. E Jesus aqui, falando sobre a oração, ele vem nos instruindo, né? Dizendo que quando nós formos orar, para nós não sermos como os hipócritas, né? No versículo 5 aqui de Mateus 6, porque os hipócritas eles se comprazem em orar em pé nas sinagogas, ou seja, são aquelas pessoas que fazem questão de serem notadas, não é? Quando oram, quando fazem algo para Deus. E aqui Jesus ele ensina. Não precisa ser algo público, não precisa ser aquela oração para todos ouvirem, não precisa ser aquela pessoa, aquela situação onde as pessoas estão ao seu redor ouvindo o que você vai falar. Não, é você com Deus, não é? Aí Jesus aqui ele diz, ó, fecha a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, aqui nós estamos falando da oração num sentido pessoal, não é? Nós não estamos falando aquela oração coletiva na igreja, nós estamos falando a oração pessoal, aquela oração do seu dia a dia com Deus. Então, essa oração, ela é algo em particular entre a pessoa e Deus, né? Então, como eu falei, nós oramos a Deus, nossa oração ela é dirigida a Deus. Em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque Jesus é o caminho a qual nos coloca na presença de Deus. E o Espírito Santo ele vai nos convencendo, vai nos orientando de que forma orar. Eu sei que os irmãos devem ter uma larga experiência em relação a isso. Quantas vezes, por exemplo, nós não estamos orando e de repente vem alguém na nossa mente, a gente pensa em alguém ou lembra de alguma pessoa, e nós começamos a interceder por aquela pessoa. Então, isso é uma operação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é que nos incomoda, né, para nós orarmos. Eu lembro bem de uma situação uma vez que eu ouvi de uma pessoa, na verdade foi um lamento, né, de uma senhora. Há muitos anos atrás eu estava trabalhando numa empresa, estava prestando serviço numa empresa e tinha uma senhora que ela era copeira nessa empresa, ela estava ali fazendo serviço ali na copa, né? E ela começou a conversar comigo, ela falou, você é evangélico, tal? Eu falei, sou, graças a Deus, né? E aí ela começou a chorar e ela falou para mim que havia perdido o filho dela. E eu fiquei ali triste com o que ela estava dizendo, né? E ela começou a me contar que o filho dela, ele era segurança de carro forte, né? Trabalhava com carro forte, transportava valores, né, nos bancos. E naquela madrugada, ainda ela disse assim, o Espírito Santo me incomodou para me levantar e interceder pelo meu filho. E ela falou, estava tão quentinha a cama, eu estava dormindo tão bem acomodada,
E ela falou que por 3 vezes o Espírito Santo incomodou ela para ela levantar e interceder a favor do filho dela. O filho dela era afastado da igreja. E ela não orou. Resumindo a história, ela não orou. E pela manhã chegou a notícia para ela que o carro forte, quando havia saído da empresa de valores, transportando uma certa quantia em valores para abastecer, acho que alguns bancos, foi vítima de um assalto e o filho dela havia sido baleado nesse assalto e ela havia morrido, o filho havia morrido, né, nessa situação. E aí eu fiquei sem saber o que dizer para aquela mulher, né? Eu não sabia o que dizer para ela, porque uma situação triste, trágica, ela se sentindo culpada. E aí eu perguntei, mas quando foi isso? Aí que eu fiquei mais surpreso. Ela falou para mim, tem mais de 2 anos. Mas aquela mulher vivia aquela situação como se tivesse acontecido naquele dia, era como se tivesse acabado de acontecer. E aí eu pude perceber a dor que ela estava sentindo por não ter sido sensível à voz do Espírito Santo quando era para ela ter ali levantado naquela madrugada e orado a favor do seu filho, não é? A Bíblia diz que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Então, ninguém despreze o poder da oração. Quando nós sentirmos de orar por alguém ou por alguma situação, é interessante você parar o que você está fazendo, se for possível, no mesmo ato ali, quando vem aquele sentimento, se não assim que você tiver a primeira oportunidade, vá e ora a Deus. Você não precisa estar trancado no teu quarto, você não precisa estar de joelhos, por exemplo. Às vezes você pode estar no trânsito, você pode estar no transporte público, você pode estar em qualquer lugar, mas quando você sentir o sentimento de interceder por alguém, é importante que seja feito assim, porque muitas vezes o inimigo ele pode estar disputando aquela pessoa. Mas como que é isso? Jesus certa feita não falou assim para Pedro, Pedro, o diabo me pediu para te cirandar. Ou seja, o diabo queria ali rodear a vida de Pedro. E o que Jesus disse? Mas eu orei ao Pai para que isso não acontecesse. Ou seja, através da oração ali de Jesus, Pedro foi livre ou liberto de o diabo ficar ali cirandando a vida dele. Então, o mundo espiritual, ele existe e ele traz para nós muitas vezes algo que a gente não imagina, né? A grandeza do mundo espiritual, as coisas como acontecem no mundo espiritual. E Jesus aqui, irmãos, ele vem dizendo que a nossa oração é algo íntimo com Deus, né? Que nós devemos nos colocar diante do Senhor. Por quê? Porque Deus sabe aquilo que nós vamos pedir, na verdade. Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que cada um de nós precisamos. Mas é interessante que quando nós víamos Jesus operar alguns milagres, né, quando nós lemos na Bíblia Jesus operando alguns milagres, chama a atenção a forma que Jesus se comportava em algumas situações. Por exemplo, Jesus ele se deparava ali diante de um cego, não é? E ele perguntava para aquele cego, o que queres que eu te faça? Parece meio óbvio, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, poxa, o que o cego quer? Ele quer enxergar, não é? Mas por que Jesus ele fazia questão de frisar isso, tanto ao cego, quanto ao paralítico, quanto ao leproso, para diversas pessoas que Jesus operou milagre na vida delas, Jesus ele perguntou, o que queres que eu te faça? E quando existe esse diálogo, né, entre Jesus e a pessoa ali necessitada, isso é uma forma de oração. Isso expressa a manifestação da pessoa no sentido de crer que Jesus poderia fazer tal ato. Então, quando nós oramos a Deus, seria muito fácil a gente orar assim, por exemplo, Senhor, Tu sabes de tudo que eu preciso. É verdade, Deus sabe de tudo que nós precisamos. Mas quando nós paramos para detalhar aquilo que nós precisamos, ou aquilo que nós queremos, não é? É um ato de confiança, porque isso demonstra um ato de fé, de confiança em Deus. E a oração nada mais é do que um relacionamento. Por quê? Porque quando Jesus ele deixa aqui para nós uma oração modelo,
que nós lemos aqui, né, no Mateus capítulo 6, aqui Jesus, a partir do versículo 9, ele deixa para nós uma oração modelo, que todos nós aprendemos desde criança, não é? Que nós chamamos de a oração do Pai Nosso. Mas muitas vezes, será que nós paramos para entender o significado dessa oração? Porque muitas vezes nós repetimos essas palavras, mas talvez a gente não tenha uma dimensão da profundidade. Então, quando Jesus aqui, ele diz assim, ó, portanto, vós orareis assim. E ele começa, Pai Nosso. Veja, por que ele não diz Deus Nosso? Deus, ele transmitiria, se nós usássemos o termo, né, se nos dirigíssemos a Deus nesta forma, transmitiria a grandeza, a majestade, o poder, quanto a isso, sem dúvida. Mas quando nós trazemos essa questão para Pai, veja que o relacionamento ele fica muito mais estreito do que simplesmente Deus. Porque Deus, qualquer um usa esse termo, mas só chama de pai quem verdadeiramente é filho, não é? Ninguém mais chama o meu pai, por exemplo, de pai do que eu e as minhas irmãs. Ninguém vai chamá-lo de pai, porque ele é meu pai e das minhas irmãs. Então, se falando aqui a Deus, referindo-se a Deus, quando Jesus usa essa expressão, Pai Nosso, o que isso significa? É uma relação estreita, é uma relação íntima, de uma ligação íntima com Deus, sabendo que o pai, o que ele faz pelo filho? O pai, ele cuida, o pai, ele alimenta, o pai, ele procura o bem-estar do filho, não é? Então, quando nós nos dirigimos a Deus, nós estamos dirigindo aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem nos alimentado, aquele que tem assistido às nossas dificuldades, aquele que tem nos ensinado também através das nossas dificuldades. Então veja que aqui o termo pai, ele engloba muito, ele vai muito além do que a gente pode imaginar a uma primeira vista, não é? Então, Pai Nosso. Aí, onde o Pai está? Pai Nosso que estás nos céus. Veja, essa oração, ela começa com um ato de adoração. Pai Nosso, um relacionamento estreito, íntimo com Deus, que está onde? Está nos céus. É necessário ter a plena consciência a quem você se dirige, para quem você se dirige e quem é a quem você está se dirigindo, não é? No caso aqui de Deus, nosso Pai, ele habita no céu. Aí aqui diz, venha, santificado seja o teu nome, né? Pai, assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Veja que é uma atitude de adoração. O Senhor está no céu, santificado é o teu nome. O que significa santificado é o teu nome? O teu nome é separado de todos os demais nomes. Não existe um nome semelhante ao teu. Não existe alguém com um poder semelhante ao teu. Não existe alguém que tenha a majestade, o domínio semelhante a ti. Jesus, ele não diz, né, depois da ressurreição, ele diz assim, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Ou seja, de todo nome que se nomeia, não há nome maior do que o nome de Jesus. Não é? O nome de Jesus, ele está acima de tronos, de principados, de potestades, de tudo que há no céu, na terra, no mar. O nome de Jesus, ele é um nome sobre todo o nome. Então aqui a oração começa assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, santo é o teu nome. Ou seja, veja que isso é uma atitude de adoração, de reverência, de nós nos curvarmos diante da majestade e da soberania de Deus. Aí aqui ele continua dizendo, santificado seja o teu nome, no versículo 10, venha o teu reino. Ou seja, a importância de nós termos consciência
que o reino de Deus está sendo proclamado na terra e que ele virá de uma forma absoluta, não é? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Notem que até então nós não vemos nenhuma petição. É somente adoração e o relacionamento íntimo de pai e filho. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ou seja, Deus, ele é soberano, tanto na terra quanto no céu. A vontade de Deus, ela é soberana, tanto na terra como no céu. Aí nós vamos entrar agora para a parte da petição, no versículo 11. Agora veja que interessante. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou seja, o pão nosso que nós precisamos para viver, independente do tempo de vida que a gente tenha, 80, 70, 50, 100 anos, não importa. O pão nosso que nós precisamos, o pão nosso nós podemos traduzir para as nossas necessidades. Nos dai hoje. Por que ele está pedindo hoje, se talvez ele possa ter ainda mais 50 anos de vida pela frente? Um exemplo. Veja que isso aqui, esse versículo é a chave para muitas questões de ansiedade nas nossas vidas. Por quê? Porque nós nos preocupamos muito com lá na frente. Não é assim? Ai, o que vai ser? Quanto tempo vai durar essa quarentena? Quantas pessoas vão morrer? Quantas pessoas vão se recuperar? Quanto tempo que as pessoas vão ficar sem trabalhar? Como que vai ficar a economia? Tudo isso são situações que nos preocupam, sim, é fato, é verdade. Mas nós temos que ter consciência que Deus está no mais absoluto controle de todas as coisas. E aqui a Bíblia diz para nós não nos inquietarmos pelo dia de amanhã. Por quê? Porque o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Para pensar comigo. Quantas pessoas que não fazem as coisas planejando para o futuro com a intenção de ser feliz lá na frente? Ah, porque quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu adquirir isso, quando eu fizer tantos anos, quando eu comprar meu carro, quando eu comprar minha casa, quando eu fizer aquela viagem, e nós sempre programamos lá para frente. E por que a gente não vive o hoje? Por que a gente não é feliz hoje? Por que não somos felizes no momento que nós estamos vivendo? Em casa, no trabalho, com quem você ama do seu lado, numa mesa simples ou numa mesa farta. Mas por que não viver a felicidade hoje? Por que a gente tem que fazer uma programação futura? E o problema disso é que o futuro é incerto. O nosso futuro é incerto, humanamente falando. Ninguém tem domínio de quantos dias ainda nós temos pela frente. A Bíblia diz que a gente não tem poder para tornar um cabelo branco ou preto, ou seja, o tempo passa, a gente envelhece e isso ocorre com todos, ninguém escapa disso, e a gente pode se frustrar naquilo que nós planejamos lá na frente. Então a Bíblia ensina a nós estarmos preocupados com o hoje. Por quê? Porque amanhã pertence a Deus. Amanhã é novo dia, amanhã é uma nova situação, amanhã é algo novo que vai iniciar na minha e na sua vida e nós não sabemos como vai ser. Nós cremos, esperamos em Deus que corra tudo bem, que a gente tenha saúde, que a gente continue vivendo bem. Mas a verdade é que ninguém sabe o que vai ser o amanhã. E nós deixamos de viver o hoje preocupados com o amanhã. Já pararam para pensar nisso? É aquela velha história, né? Muito se escreve esse tipo de frase, que o homem passa a vida inteira trabalhando para acumular riqueza e depois de uma certa idade, a riqueza que ele acumulou, ele gasta para cuidar da saúde que ele não cuidou no tempo que ele estava buscando essa riqueza. Isso é uma verdade, infelizmente é uma verdade.
nós nos planejamos mal, nós vivemos mal, humanamente falando, os nossos dias. Os simples detalhes da nossa vida, que são importantes, muitas vezes nós abrimos mão. Por exemplo, essa situação, a gente está entendendo a importância de um abraço, não é? Se numa situação normal da tua vida alguém falasse para você assim, olha, você sabe a importância de um abraço? Você nem daria ouvido para isso. Por que abraço? Qual a importância de um abraço? Hoje nós paramos para considerar a importância de um abraço, a importância de você estar ali abraçando aquele que você ama, uma pessoa que você tem contato, tem comunhão. Então, por quê? Porque nos foi tirado isso momentaneamente, né, nessa situação que nós estamos vivendo. Então, tudo aquilo que a gente perde, a gente aprende a valorizar. Sejam coisas grandes ou sejam coisas pequenas, corriqueiras do dia a dia. Então, é exatamente para isso que eu vejo que muitas vezes Jesus ele nos chama a atenção. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se preocupa com o dia de hoje. Se preocupa com a tua vida hoje, porque amanhã Deus está cuidando. Amanhã Deus vai continuar trabalhando. Nunca houve uma noite que pudesse impedir o nascer do sol, por exemplo. Nunca houve uma noite que impediu um dia novo de começar. Então amanhã Deus está por criar. O que importa para mim e para você é hoje. Então a gente precisa entender, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Por que tantas pessoas vivem ansiosas? Por que tantas pessoas vivem angustiadas? Por que estão projetando tudo no amanhã? E aqui está dizendo, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E vamos continuar aqui, rapidinho. Perdoa-nos, o versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas. Aqui também entende-se os nossos pecados, né? As nossas dívidas são as nossas ofensas, os nossos pecados. Aí aqui tem um detalhe, ó, importante. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, assim como nós perdoamos aqueles que nos machucam. Aí aqui o negócio complica um pouco para o nosso lado. Por quê? Porque aqui nós nos deparamos com uma condição. É como se nós disséssemos assim, lembra, isso aqui é uma oração a quem? Ao Pai, a Deus. Nós estamos orando aqui, né, a Deus. Então nós estamos falando assim para Deus, ó, exatamente desse jeito. Em outras palavras, Senhor, age comigo da mesma forma que eu estou agindo com as outras pessoas. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas ou os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja, é uma condição. Olha, age comigo assim como eu estou agindo com aqueles que me perseguem, com aqueles que desejam o meu mal, com aqueles que me caluniam, com aqueles que me maldizem, com aqueles que têm inveja, que desejam o meu mal. Olha a importância disso. E nós vemos aqui, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Por isso que Jesus ele é tão enfático conosco em relação ao perdão, não é? Porque nós precisamos... eu vou só adiantar aqui, ó, no versículo 14, diz assim, ó, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Aí no 15 diz, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Veja que é condicional. Está condicionado às nossas ações, ao nosso comportamento, à maneira com que nós agimos. Nós falamos assim para Deus, Senhor, age comigo da mesma maneira que eu estou agindo para com os outros. Aí isso aí nos põe para pensar, não é verdade? E aí aqui Jesus ele continua, né?
Ele fala sobre o pão, como nós falamos, né? As petições, aqui nós chegamos na parte das petições. Ele fala sobre a provisão do dia a dia e ele fala sobre o comportamento do dia a dia. Ou seja, age comigo da mesma forma que eu estou agindo com os outros. E aqui no versículo 13: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, não permita-nos sermos tentados ou cairmos em tentação. Não permita que a gente venha sofrer ou fazer o mal, não é? Mas livra-nos do mal, porque volta para a adoração aqui no final, ó. Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Será que quando nós oramos a Deus, nós consideramos todos esses pontos? Porque esses pontos que nós acabamos de falar é uma oração modelo que Jesus nos deixou. Então, se é uma oração modelo, não significa exatamente que eu devo repeti-la, não é? Não há problema nenhum em repeti-la, mas eu quero chamar a atenção aqui de todos nós, estarmos com a nossa atenção voltada para o significado dessa oração, para o que essa oração está querendo dizer, o que nós aprendemos com essa oração, a maneira que nós chegamos ao Pai, a maneira também que nós adoramos ao Pai, a maneira que nós reconhecemos a sua soberania, o seu poder, a sua autoridade, a sua majestade, a grandeza do seu reino, o seu absoluto querer nos céus e na terra, e aí nós o reconhecemos como provedor. Vejam que são duas petições aqui e uma terceira posterior para que Deus nos guarde do mal. Então são duas petições, uma na provisão material, uma no nosso comportamento de caráter, não é? Para que a gente possa agir de uma forma que sejamos aprovados por Deus, né? Jesus está querendo dizer isso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, e aí nos livre do mal, nos afaste do mal, não é? Jesus ele fala sobre isso também numa outra passagem quando ele ora, acho que se eu não me engano no Evangelho de João, ele fala, eu peço a ti, orando a Deus, né, para que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós vivemos em um mundo mau, nós vivemos em um sistema que é dominado pelo mal, não é? Quantas maldades que nós vemos no dia a dia. E a oração de Jesus aqui é para que nós sejamos guardados desse mal, guardados do homem violento, do homem sanguinário, de situações de assalto, de violência, seja qual for. Então, a petição também é essa. Então, veja que Jesus ele deixa um modelo de oração para nós. E agora eu pergunto, para a gente concluir, como têm sido as nossas orações? Será que as nossas orações é somente Senhor, me dá, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro? Será que nós lembramos de adorar a Deus nas nossas orações? Será que nós lembramos de agradecer a Deus por aquilo que nós temos, por aquilo que Ele já tem feito nas nossas vidas, pelo pão que Ele tem proporcionado para nós a cada dia? Quantas pessoas que não morrem de fome, quantas pessoas que não têm um lar nesse momento, que estão aí ao relento, ao céu aberto, quantas pessoas que estão sofrendo com frio, famintos, passando necessidades das mais diversas, ou talvez são pessoas também que até têm um poder aquisitivo, mas são pessoas que estão sofrendo com enfermidades, onde o dinheiro já não pode mais trazer nenhum benefício para a pessoa. Então, será que nós temos lembrado de agradecer por todas essas coisas? Por tudo aquilo que Deus tem feito, pelos livramentos? Então nós precisamos ter consciência de tudo isso que Deus já tem nos proporcionado, da bondade, da fidelidade, de tudo que Ele tem nos dado. Porque muitas vezes nós lembramos mais de pedir ou então de reclamar, do que agradecer por aquilo que Deus já tem feito. As coisas com Deus, à medida que... eu já falei sobre isso na igreja um tempo atrás, não sei se vocês vão lembrar, se os irmãos estão lembrados, mas tem um mistério na nossa vida espiritual
que a gente aprende com Jesus. Tudo que era colocado nas mãos de Jesus, ele dava graça e multiplicava. Quando colocaram ali 2 pães e 5 peixes na mão de Jesus, ele deu graça. O que é dar graça? Ele agradeceu a Deus pelo que ele tinha nas mãos e multiplicou. Então, tudo aquilo que nós colocamos nas mãos de Jesus, agradecendo, é automático multiplicar. Se você agradece pela tua vida, ele vai te gerar vida, porque a Bíblia diz que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Se você agradece pelo pão, ele te multiplica pão. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, se eu não me engano, diz que Deus é aquele que dá o pão e a semente. Tanto o pão, a provisão e a semente para você semear, vem das mãos de Deus. Então ele multiplica, ele multiplica, ele multiplica. Mas quando? Quando nós agradecemos. Senhor, obrigado. Obrigado pelo meu lar, obrigado por aquilo que eu tenho, por aquilo que o Senhor me deu, pelo meu trabalho, pela minha vida. Ou seja, Deus ele vai acrescentando. Isso é um mistério. Não são muitos que entendem isso, porque vem a nós, a nossa mente, nos nossos lábios, o sentido de reclamar. E tem uma coisa que Deus não se agrada, a questão da murmuração, na verdade. Então nós precisamos ser agradecidos, porque Deus ele é um pai cuidadoso que tem cuidado dos seus filhos. Amém? Eu não quero me alongar mais, já falamos bastante, não é? Então fique aí esse modelo de oração para a nossa meditação e nas nossas orações a Deus, no nosso íntimo, no nosso secreto. Será que a gente tem aplicado esse modelo nas nossas vidas? Para pensar nisso e procura ter mais intimidade com o Pai, com aquele que te proporciona tudo aquilo que você precisa. Amém? Deus abençoe os irmãos, nós vamos estar orando agora para estar encerrando. Agradeço aí a participação de todos, não é? Os irmãos que disponibilizarem um pouquinho do seu tempo para nos suportar aqui ou nos ouvir um pouco. E Deus abençoe grandemente a todos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos a Ti pela vida de cada um dos Teus filhos que estão aí nos escutando nesse momento, Senhor, e também por aqueles que posteriormente poderão estar ouvindo este vídeo. Somos gratos a Ti por tudo, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo pão, Senhor, que tem provido nas nossas mesas a cada dia, neste dia de hoje, pela saúde que tem nos dado nesse dia de hoje, pela Tua provisão, pela Tua graça, Senhor, derramada nas nossas vidas. Continua guardando a cada um de nós, Senhor, nos dando saúde, nos capacitando e nos fortalecendo, Senhor, para passarmos por toda essa situação, glorificando o Teu nome. E sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que uma única palavra Tua pode mudar todo esse cenário, Senhor. Abençoa cada um, dá graça, fortalece, livra de todo mal, cuida da saúde física, da saúde mental, de todos nós, Senhor, nos ajuda, para a glória do Teu nome nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.